Mano e Nicola passam vergonha após serem expostas as opiniões deles no começo da Copa do Mundo de Clubes, mas parece que o Mano não aprende. Voltou a falar que os brasileiros vão morrer no máximo nas quartas. Isso porque não tem como não ir, no mínimo um brasileiro para as quartas, senão ele falaria que morreriam todos nas oitavas. Zinho, Pascoal, Zé Elias e Plihal analisam ali quem vai passar de Palmeiras e Botafogo. E um milagre, né? O Zinho falou que Gregory e Marlon Freitas são juntos hoje aí a melhor dupla de volantes do Brasil. Mas tem uma coisa que eu tô observando aqui. Sabe o que é engraçado? Antes da Copa do Mundo de Clubes, antes da venda do Igor Jesus, antes de ser vendido, né? Ninguém dizia que ele era o melhor centroavante do Brasil. Não, era o centroavante que não faz gol. E não sei o quê. Que o Igor Jesus não pode ser o 9 da seleção brasileira. Tem que vir o Pedro logo, etc. Agora é toda hora. Não, mas o Igor Jesus é perfeito. É o melhor centroavante do mundo. E não sei o quê. Agora que foi vendido, né? Não podia falar antes. Porque você vai exaltar o cara do Botafogo. Não, agora você está exaltando o centroavante do Nottingham Forest. Não é mais Botafogo. Então agora que já vendeu o Igor Jesus, é igual o Almada. Almada não estava aqui, era um cara comum. Quase não participava de gol, não era decisivo. Agora não, mas sem o Almada não tem como. O Almada é maravilhoso. Sempre que o cara sai do Botafogo, ele vira um cara maravilhoso. Até então, enquanto tá aqui, ninguém exalta o cara. Isso e muito mais agora. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, que tem muito conteúdo maneiro aqui pra vocês reagirem comigo. Tá pronto agora? Agora tá bom. O que é? Vamos ver. Aqui é uma desgraça. Por isso que o Zé Love tá pisando em ovos, que ele sabe que se ele falar alguma bobagem aí, vai virar meme. Que o diga na fazenda, né? Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí, que daqui a pouco nós vamos comprar esses caras ao vivo. Roda aí. Se o Paris Saint-Germain jogar sério, o que acontece com o Botafogo? O Botafogo, velho, toma 8. Toma 8. Tá de brincadeira, velho. Na boa, eles enfiaram 5 na Inter, velho. Se os caras apertar mesmo, se os caras engatar a quarta marcha, não precisa nem colocar a quinta. Se os caras engatar a quarta marcha em cima do Botafogo, não volta nem o corpo pro Brasil. Colhe carne crua. Vai passear, ô Jota Nicola? Eu acho que o Palmeiras passa em segundo lugar no grupo, fica atrás do Porto, mas seja qual for o adversário, Atlético de Madrid ou o PSG, o Palmeiras é eliminado no primeiro mata-mata. Eu vejo muita gente com expectativa de clubes brasileiros irem longe. Quarta, semifinal, pra mim essa possibilidade não existe. Eu não tô botando fé nos brasileiros, não. Acho que é uma diferença muito grande entre o futebol brasileiro e o futebol europeu. Ó, vou te falar, primeiro. Você tá com a mesma roupa. Pareço a Mônica. Eu só tenho essa roupa, ô camareiro. O cara tá com a mesma roupa. Não, mas velho. o tênis é diferente e a calça é diferente, porque é minha. Agora essa aqui tava lá no camarim. Tô parecendo a Mas o Mônica. que aconteceu, mano, rápido? Então, antes de mais nada, Tanquinho, você vai mijar uma pedra de aquário, tá? Uma pedra no rim você vai ter. Lazarento, mas queimei a língua. Queimei a língua, Benjamin. vai. Falei que o Botafogo ia tomar 8. A torcida do Botafogo tá me colocando junto com o Newton Santos do lado da estátua dele. Só que eu enforcado. Mas, Beija, acontece. Eu prefiro pecar pela ação do que pela omissão. E vou te falar, você torcedor do Botafogo que tá me xingando, você também não acreditava no teu time. Porque quando eu falei, ninguém questionou. O Botafogo estreou mal contra o Seattle, Benjamin. Ganhando o jogo de 2-1, mas quase cedendo um empate no final do jogo. Diante do que a gente viu na final da Champions lá, metendo 5 na Inter de Milão, estreando, metendo 4 no Atlético de Madrid, a tendência era que acontecesse isso que eu falei. É que o futebol tem um imponderável, Benjamin. De vez em quando acontece isso daí. Mas tudo bem, errei. Não fala mais nada do Botafogo. Que ano passado também, Palmeiras desgraçado aí. Falei, pô, o Palmeiras vai ganhar o brasileiro, né? O Botafogo é o que você fala, porque sabe eles vão chegar. É verdade. Mas falei, pô, o Palmeiras vai ganhar o brasileiro. Palmeiras jogando em casa, 2 pontos na frente do Botafogo. Quem passa, Botafogo ou Palmeiras? Empate 0-0, Botafogo nos pênaltis. Ih, olha como ele tá cedendo, velho. Botafogo nos pênaltis. Agora eu sou o Botafogo. Agora da Palmeiras. Vamos lá, até onde vão os brasileiros no Mundial? Oitavas, quartas, semifinal ou final? Uma já caiu a resposta, porque um brasileiro vai pras quartas, né? Então oitava já não tem mais. Né? Ou Botafogo ou Palmeiras, né? Sejamos otimistas. Ó, o Clebão tá otimista, Mauro Betti otimista. Que é o otimista, Zé Love? Caramba! Mano, Mas dá tempo de você baixar. Tô nas quartas, irmão. Tô nas quartas. aí, mano. Ô, mano, acabou nas quartas? Eu acho, Benja. A minha expectativa, eu vou falar a verdade, ó. A expectativa do mano, eu sei, Ele tá demais. Ó, se liga só. parte, né? Vai lá, vamos lá. Não tô torcendo contra não, cara. Eu quero que os brasileiros ganhem. Mentira. Brasil. O negócio é o seguinte. Ô, mano, pra você, não é legal pra algum clube brasileiro ser campeão? Isso é coisa de trouxa, né, velho? Torcedor que fala, clube brasileiro, não sei o quê. Você gostaria que O Palmeiras é o Brasil, você não acha? O Galvão metia essa, você é louco. Você gostaria que um time brasileiro fosse campeão agora, Com mundial? certeza.
Queria mesmo? Com certeza. Não curte esses bagulho aí. Independente do time, Os caras odeiam o Corinthians, mano. Não, os caras odeiam o Corinthians. Se é o Corinthians lá, Os caras tá torcendo contra, mano. outra pessoa, ela iria falar que seja um time brasileiro. Nós tá falando de quem a gente gostaria. A gente tá falando qual time que a gente quer. Que seja um time brasileiro, independente. Você gostaria de ver o Palmeiras campeão mundial agora? Cara, eu tô com vontade de ir no banheiro, posso? Mas, ô Benja, de verdade, eu pensei, Mauro, sério mesmo. Você tá na minha, Benja. Eu achei que os times brasileiros cairiam nas oitavas. Eu achei que o Botafogo não ia passar nem dos grupos. Pois é. A minha perspectiva era essa. Falei, o Botafogo caiu no grupo da morte, não passa dos grupos. Você falou isso? E os brasileiros Eu vão cair nas achava que ia até oitavas. as oitavas também. Os brasileiros, Vai, Benja, eles evoluíram o futebol e estão mostrando que eles conseguem jogar de igual para igual, pelo menos com a segunda prateleira. Eu tô tirando aqui os 4 principais, por mais que o Botafogo tenha ganhado do Paris Saint-Germain, mas eu acho o Paris Saint-Germain, o Real Madrid, o City e o Bayern, os 4 melhores times do campeonato. Então, Benja, analisando ali, eu acho que os brasileiros conseguem jogar de pau a pau com o Chelsea, com o Borussia, com o Inter de Milão. Ali consegue. Então, O Boca Juniors fez um jogo complicado com o Bayern. Foi isso. Sim. aí Mas empatou a com o primeira Man City. prateleira. E Mas bateu então, 1 a 1 com o Sim, mas o Real Madrid, mano. Ele é muito bravo, maluco, velho. velho. O Real Madrid, mano, você assistiu o Gremlin, mano. O Real Madrid, quando ele entra no mata-mata, mano, você joga água no Gremlin, mano. O bicho se transforma. Não foi assim Você na assistiu Champions, iguais, né? Na Champions League não mano. foi assim. Mas não foi 5 reais. Mas é só por isso que eles têm 14. 14, né, Mauro? Quantas Falando da 15? última, 15, né? cara, 15. A última não foi assim. Mas só tem 15. Você quer falar mal do Real Madrid, Foi mano? 15. Você quer falar mal do Real Tem Madrid, mano? 200 anos o Real Madrid. Mais de 200 anos. Tem um monte de time de 200 anos aqui no ganhou 15 títulos. Na última Champions, O cara tá não falando mal do fez. Real Madrid, irmão. Na última Champions não foi. O Real Madrid tem mais títulos europeus do que muito time brasileiro. Mas na última Champions não Calma, foi. respira. Foi isso. Mas o Real Madrid, Eu penso. Era um por vez, fala, Zé Lopes. Eu penso assim, lógico, você perguntou. Eu falo, eu sou corintiano, né? Não conheço. Lógico que eu acho difícil chegar na final. Mas eu gostaria sim de ver um clube brasileiro na final, né? Eu sou santista, eu sei que alguns santistas vão ficar chateados comigo, mas eu acho que é uma grande valorização pro futebol brasileiro, né? No Mundial, um time brasileiro ser campeão. Não é porque é o corintiano, é o palmeirense, é o flamenguista, né? Eu vendo como um ex-jogador, poxa, cara, eu não vou torcer contra. Assim, aqui no Brasil é uma coisa, né? Mas, poxa, é uma super valorização, não só para os jogadores que estão lá, mas eu acho pro futebol brasileiro. Você, como um comentarista hoje, você gostaria que, por exemplo, bom futebol brasileiro, o Palmeiras campeão mundial? Pode ser, mas eu não vou torcer. Porque é mais forte do que eu. E o Flamengo? Também não. E o Fluminense? Também não. E o Botafogo? Também não. Tomara, boa sorte pra quem tá lá, pra quem tá torcendo, mas eu não vou torcer. Eu não sou hipócrita, velho. Eu não vou ficar fazendo aqui a Miss Universo, dando tchauzinho com a mão assim, velho. Tipo, vou soltar pombas brancas. Pomba branca é assim. Misa é dedo fechado, não é dedo aberto, é dedo fechado. Monte de O Playmobil. bicho tá bom demais, velho. Eu tô mentindo. Pô, vamos torcer pros clubes brasileiros. A Palmeiras ganha, vai soltar rojão na minha janela. O que é? Os caras vão soltar rojão na tua porta. Vai nada, vai nada, vai Como nada, não, vai nada, vai nada. Cara, vamos lá, mano. Torcedor maluco é tu, pai. Pois é, Palmeiras campeão mundial. Você vai no teu Instagram e grava parabéns, Palmeiras, representando o futebol brasileiro? Cara, se eu fosse um cara próximo assim, tivesse feito alguma aposta com alguém, beleza. Como eu não fiz, o máximo que pode acontecer é meus amigos querer zoar nós, eu falar parabéns até que enfim. Se jogar bem é merecido, se jogar mal tem que perder. Vai dormir, tá vai, tudo Kekel, certo. vai dormir, vai. É que você quer uma Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Vocês podem, eu não. Além deste confronto envolvendo uma equipe brasileira, tem um confronto brasileiro, né? Tem Palmeiras e Botafogo, vai ser no sabadão, 1h da tarde. Lembrando que tem uma cobertura depois no Linha de Passe, depois do jogo vai ter Linha de Passe ali coladinho também pra gente analisar esse jogo, o brasileiro que vai se classificar às quartas. E agora tá chegando aqui a Roberta Barroso e o André Linares com informações das duas equipes, hein? Desse confronto, começando pela Roberta. Vamos lá. Tudo bem, William? Um beijo pra você, amigos, fã de esporte. É isso, o Palmeiras já se preparando para esse clássico nacional contra o Botafogo, que será neste sábado em Filadélfia. Hoje trabalha em dose dupla, tempo integral. O Palmeiras tem um desfalque importante para esse compromisso, o zagueiro Murilo, com uma lesão na coxa esquerda. A participação dele também no restante do Mundial está descartada. Aníbal Moreno, aí vive então o clube a expectativa do retorno desse jogador. O Aníbal Moreno ficou fora do último jogo contra o Inter Miami por conta de um edema na coxa, mas está evoluindo muito bem, avaliado dia a dia, e a tendência é que fique à disposição do técnico Abel Ferreira, que tem dúvidas também se leva a campo Veiga ou Maurício. Nos últimos 2 jogos, Maurício entrou na partida e foi bem, lembrando que no primeiro, na estreia do Palmeiras nesse Mundial, o Maurício foi titular, então uma dúvida que o Abel Ferreira vai desvendar pra gente aí nos próximos dias. E lá na frente, Vitor Roque ou
Flaco Lopes. Bom, a gente fica na expectativa, o Palmeiras tem então esses 2 dias, essa reta final para se preparar para esse compromisso cheio de rivalidade. Linares, e o Botafogo, como é que chega para essa partida? Valeu, Roberta. Grande abraço também para todo mundo aí no Brasil. Falamos do centro da cidade de Filadélfia. É por aqui que Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar no sábado. O Botafogo já está fazendo sua preparação aqui, trabalhos no centro de treinamento do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, Liga de Futebol Americano. O técnico Renato Paiva, claro, tem uma dúvida em relação a quem ele vai colocar na vaga de Gregory, que está suspenso depois de levar 2 cartões amarelos. Ele pode manter a formação e colocar Newton no meio de campo, ou mudar o esquema tático para, por exemplo, 4-2-3-1, jogando com Cuiabano ou Montoro, e até mesmo retomar a formação do primeiro jogo com 2 atacantes. O Botafogo fez um trabalho pela manhã nesta quinta-feira, fechado para a imprensa, e volta a trabalhar na manhã de sexta-feira e depois também com entrevistas de 3 jogadores e também coletiva do técnico Renato Paiva. Vamos tentar entender um pouco mais de como vai ser esse Botafogo diante do Palmeiras, num duelo que vale vaga para as quartas de final do Mundial de Clubes. E um fator também importante, viu, William? Que o jogo acontece meio-dia no horário local, 1 da tarde no horário de Brasília, e apesar da chuva na última noite, tem feito muito calor aqui na Filadélfia, previsão dos termômetros na casa, no mínimo ali dos 32 graus no horário da partida. Esse, claro, vai ser um fator também para Botafogo e Palmeiras, William. 32 graus com a sensação de 320, né? Sensação de todos os graus. Todos os graus possíveis ali dentro de campo, impressionante. Vem cá, hein? Ô, senhor, faz mais falta o Gregory pro Botafogo ou o Murilo pro Palmeiras? O Gregory pro Botafogo. Eu acho o Gregory um cara que, junto com o Marlon, são a dupla de volante, nesse momento, competindo com Pulgar e Gerson, né? As melhores duplas de volante. Posso estar esquecendo de alguma outra, né? Gosto do Richard Rios com o Martínez, agora é o Aníbal, né? Mas aqui no Campeonato Brasileiro estava sendo mais o Martínez do Palmeiras. Mas assim, acho que o Gregory está encaixadinho, um jogador importante, dá uma liberdade para o Marlon sair. Tudo bem que tem essa opção, né? Ele pode jogar só com 2 volantes, porque o Alan estava jogando, principalmente nos jogos que foram muito fortes, né? Contra Atlético de Madrid e contra o Paris Saint-Germain. Pode ser por conhecer o Palmeiras, saber o estilo de jogo do Palmeiras, que de repente ele jogue só com o Alan e o Marlon, e aí dê uma oportunidade de repente para o Cuiabano fazer aquela dobra do lado esquerdo com o Alex Telles. Eu particularmente acho que seria a melhor opção para o Botafogo, né? Ter o Cuiabano que chega bem, que chega ali para bater de fora da área e também volta e compete no meio campo, marca, dá uma liberdade para o Savarino, porque quando joga com os volantes, o Savarino acaba caindo mais para o lado esquerdo e tem que voltar muito também. Aquilo que a gente fala do Estevão no Palmeiras, o Pascoal fala muito isso, e realmente no último jogo, principalmente, ele jogou quase como um ala. O Savarino também, você já tem os 3 volantes, tem que voltar lá atrás para depois chegar na frente, por isso que o Igor Jesus fica muito sozinho lá na frente. Então é um jogo que os times se conhecem, há essa rivalidade, mais futebol brasileiro nessa Copa do Mundo. Acredito que, de repente, coloca o Savarino mais centralizado, próximo do Igor Jesus, com o Arthur pelo lado direito e o Cuiabano chegando pelo lado esquerdo, fica um time com mais presença ofensiva, que eu acho que faltou um pouquinho para o Botafogo ainda nessa Copa do Mundo. O Palmeiras tem que pensar em povoar o meio-campo. Porque não pode dar oportunidade pro... O Gregory é o volante mais físico dos volantes do Botafogo. O que é isso? O Gregory compete no físico, tromba com o adversário sempre, né? Existem características de alguns volantes, né? O Zé jogou nessa posição. Tem volante que perdeu a bola, faz a falta. Tem volante que o cara vem com... perderam a bola na frente, não é nem com ele. Os caras perderam, já faz a falta. Tem volante que disputa no físico, é o caso do Gregory. Sim. A bola alta, então, é difícil você tomar uma bola dele. Competir com ele é muito difícil no físico. Eu acho que vai sentir... Eu acho que o Gregory vai fazer muita falta. Eu não colocaria Bruno Fux para jogar essa partida. Eu ia lhe perguntar isso. Essa é uma coisa... É o cara. Eu, Bruno Fux, não colocaria para jogar. A dupla de zaga tem que pensar. Tem que pensar. Duplo 3, né? Na verdade, 3, né? Não tem outro, Pascoal. Vai colocar quem? Por isso eu me pergunto. Você pode colocar aquele zagueiro canhoto que veio dos Estados Unidos. O Mikael? Mas tá jogador bom, né? na bola aérea. Tá sem jogar um bom tempo. Um bom tempo. O Bruno Fux não tem... Sabe, se você pegar os 2 zagueiros do Palmeiras, o Gomes e o Bruno Fux, eles não vão acompanhar o Igor Jesus.
Mas aí entra... Aí você vai ter que ter ou o Aníbal... Eu acho que vai depender muito do sistema... Se o Aníbal estiver bom ou não, né? Pascoal, mas aí vai depender... Mas aí eu acho que vai depender muito do sistema de jogo do Botafogo. Se o Botafogo entrar, como o Zinho falou, sobre o Cuiabano pelo lado esquerdo, que eu acho que é mais provável isso... Trazer o Savarino pra dentro? Traz o Savarino pra dentro, você vai ter 2 jogadores ali que a equipe do Palmeiras tem que se preocupar. Sim, mas se você fizer na lateral esquerda, ele vai ter dois laterais para marcar. Um, o Estevão, e o eu faria uma coisa. Só que eles não vão marcar o Estevão. O Botafogo, quando sai pro jogo, sim, o Cuiabano vai atacar. Quem vai agredir. Naturalmente, um vai sair. Aí você vai ter 2 contra 2 dentro do Cuiabano tem uma vantagem. Campo. O Cuiabano corta pra dentro e enfia a raquete na bola. Não tem vergonha de chutar, não. Mas, ele bate de média distância e bate bem na bola. Mas o que, dentro do que você estava falando sobre o Igor Jesus e o Savarino por dentro, aí você falou, alguém tem que pegar, não vai seguir. Alguém tem que fazer isso, porque se eles duplicarem, rouba a bola do Estevão. O Paris Saint-Germain E joga 2 contra 1 lá na lateral, vai sair o Giai, porque o Palmeiras se defende, com 3, o Giai se torna... Entra como zagueiro. Ele vem como zagueiro. Né? Ele vem como zagueiro, mas ele vai pro lado direito para fazer o lateral. E aí você inverte, aí traz o Piquerez para fazer zagueiro pelo outro lado. Aí o grande problema, como você está falando, é o seguinte, são 2 zagueiros e vai sobrar 1. 2 contra 2. Aí tem a questão do volante, quem que vai ser? Se for o Emi Martínez, o Emi Martínez é um jogador mais alto e mais forte fisicamente, o uruguaio. Mas aí ele pode pegar um desses 2, encosta no Savarino e aí você vai ter 2 contra 1. 2 zagueiros contra o Igor. A distância... O problema é largar o Igor na corrida com o zagueiro, igual ele fez contra o Paris Saint-Germain. Mas aí é só jogar contra Largou no mano a mano pra correr, não vai pegar. O Igor Jesus é um baita centroavante. Ele não é um pouco bom, ele é um baita centroavante. É difícil arrumar jogador igual o Igor Jesus. Centroavante é muito difícil de arrumar como ele. Ele é um jogador que ele é bom no cabeceio, ele não... O Palmeiras, por exemplo, não tem o Igor Jesus. Não tem. Ele é bom no cabeceio, ele é bom no contra-ataque, ele sustenta a bola. Ele sustenta, sabe o centroavante que sustenta o jogo? Meio volante igual o Zé Elias e meia igual o Zinho. Eu adorava o Zinho, jogava com o Evair sorrindo, porque toca no Evair, ele segurava a bola. E ninguém tomava a bola. É difícil tomar, porque o cara é grande, ele suporta aqui, ele sustenta. De um dos caras mais inteligentes que eu já vi jogando. Impressionante. É um dos caras mais inteligentes que eu vi jogando. Evair Paulino. Agora, assistiu o Evair no Guarani, depois no Atalanta, que ele jogava. Monstro. Eu sofri com ele no Palmeiras, meu Deus do céu. Monstro de jogador. Agora, levando-se em consideração a ausência do Gregory, o Botafogo não pode perder o meio. Se perder o meio campo, perdeu o jogo. Não, mas qual o meio campo do Palmeiras, Pascoal? Esse é o grande problema. Volto a falar aqui. O Rafael Veiga não... Não, é o Maurício, O Veiga não é descartável. Eu não troco o Veiga por ninguém, por nenhum outro jogador. Mas tem que ir pro banco. Como assim? O Veiga é um jogador que te dá soluções, mas ele não está jogando bem. Você não troca e ir para outro clube. Não. Mas agora você troca. Eu não faria. Botafogo. Agora, mas você tem o Maurício jogando bem. É isso. E o Maurício joga tanto na dele como ele faz segundo volante e terceiro volante. Então ele vai dar uma composição melhor no meio campo do Palmeiras. Mas aí eu acho que o Maurício vai ser importante para dar liberdade pro Estevão. Aí o Maurício compensa no meio campo e fala pro Estevão, fica aí, fica tranquilo, porque se eu pedir pra você voltar pra marcar, eu não vou ter força pra jogar contra o Botafogo. Fala aí, Zinho, quero te ouvir. É que o Estevão fazer correr 105 metros. Aí eu não concordo com isso. Porque eles vão fazer 2 contra 1 com o Estevão, mas só que tem uma diferença. O Cuiabano, quando roubar essa bola do Estevão, Estevão e Alex Telles, né? Desculpa. Alex Telles e Cuiabano. Só que quando rouba a bola, o Cuiabano vem, que é um tanque, é muito forte. Então é o seguinte, vai ter aquela compensação do Richard Rios, sai para fazer essa marcação do lado e o Maurício fecha por dentro para poder Rios, liberar. Que tem que jogar, não precisa se preocupar com o cartão. É bom saber. Tem que avisar só pro Abel, para falar, Abel, deixa o Estevão fresquinho para pegar a bola e ir para cima dos adversários. Jogar 50 metros, não 105 para correr 110 metros. Quero ouvir o Zinho lá, que o Zinho se manifestou, manda lá. Não, esse é o ponto. O posicionamento do Estevão. O jogador diferente, né, do Palmeiras, assim, na parte ofensiva, que quebra as linhas, que tem o drible, que tem 1 contra 1, tá perdendo alguns gols, o Estevão, mas ele ainda é esse jogador. Ele é esse cara que tem um improviso, que o adversário não sabe para onde ele vai sair. O Facundo, os caras sabem qual é o estilo de jogo, é mais tático, volta, marca, faz mais do lado esquerdo, usa mais a canhotinha ali, né, chega para bater de fora da área, é mais previsível as ações do Facundo, do próprio Veiga também, ele como um meia, não está no melhor da fase dele, então é mais previsível o setor que ele ocupa, os movimentos que ele vai fazer. O Estevão não, né, mesmo eu achando que ainda ele não tem feito um Mundial maravilhoso, mas ele ainda é a peça que faz a diferença
se alguém cria alguma coisa ofensivamente, é o Estevão. Então, assim, acho que o Abel já fez essa coisa de, eu tô com a bola, tem uma linha de 3 para construir o jogo, né? Fica ali, era o Murilo, deve ser o Fux, o Gomes e o Giai. Mas quando ele se defende, o Giai, em alguns momentos, quando a fase do adversário já está na intermediária ofensiva, chegando próximo da área, o Giai já está quase um lateral do que um zagueiro. Não precisa o Estevão voltar lá atrás, ficar numa linha de 5 defensivamente, e até olhar para o time do Botafogo. Quem é o ponta esquerda do Botafogo? Ponta esquerda não existe mais, né? O cara que joga aberto pela esquerda. Tem sido o Savarino às vezes. O Giai pode marcar ele. Aí, se o Estevão jogar pelo lado direito voltando para ajudar, pelo menos até intermediário, acompanhando o Alex Telles, que não é mais um lateral que vai lá no fundo, né? Não é aquele lateral da ultrapassagem, da velocidade. É diferente. Mas vai jogar com o Cuiabano? Já é diferente, porque o Savarino vai estar por dentro. Vai ser muito esse duelo tático dos treinadores. Mas eu acho que o ponto para o Palmeiras ter um diferente nesse jogo é o Estevão jogar próximo do atacante que vai ser o Flaco ou o Vitor Roque. E eu começaria esse jogo, minha opinião, com o Vitor Roque. Mais velocidade, briga ali, vai em cima do Barbosa, que não é tão veloz, sai um pouco de cima do Jair, que é mais jovem, mas mais, assim, o Flaco é mais grandão, vai brigar mais com os caras na estatura, na bola, mais correria, jogo no chão, bola mais rápida. Estevão e Vitor Roque em cima dos dois zagueiros, obrigando um volante a ter que entrar para ser um terceiro, para ajudar na marcação. Então não é o Estevão aberto pela direita. Coloca o Maurício para fazer esse corredor e deixa o Estevão próximo do Vitor Roque, os dois, pequenininho, de velocidade, de habilidade, em cima dos dois zagueiros, obrigando um volante. Já que não tem o Gregory, não sei o que o Renato Pai vai fazer, mas o Alan vai ter que se preocupar de ajudar os zagueiros. Abre um espaço ali pelo meio. Então, acho que o Estevão aberto lá só pela direita, para voltar para acompanhar a lateral, para fazer só o corredor, é um desperdício olhando para o adversário. Colocaria ele por dentro junto com o Vitor Roque. Sim. A perguntinha aqui. Esse é um confronto dificílimo para os dois, né? Quem passar, pega o vencedor de Benfica e Chelsea, certo? Nas quartas de final. Vamos lá, Zé. É mais difícil o confronto brasileiro do que vai ser enfrentar o Benfica ou o Chelsea nas quartas de final para quem passar? É mais complicado pro Palmeiras pegar o Botafogo ou o Botafogo pegar o Palmeiras do que enfrentarem Benfica ou Chelsea? Eu acho que vai ser mais complicado jogar contra o Chelsea. Tá. Contra o Benfica eu vejo um confronto inferior ao Palmeiras e Botafogo. Tá. Eu acho que Acho que se o Benfica passar, as chances do brasileiro que passar para as quartas chegar nas semis, eu acho que é maior. É grande. A porrada que o Chelsea tomou do Flamengo, com certeza nós iremos ver outro Chelsea. A porrada foi muito grande. O impacto foi muito forte, entendeu? Então eu acho que isso daí vai mexer um pouco esse Chelsea. Esse Chelsea volta a ser o cara competitivo da Premier League, que encarou os grandes da Premier League de igual para igual. Mas, por exemplo, se você jogar Botafogo e Palmeiras, eu acho que é muito mais difícil do que Botafogo e Benfica. Por quê? Primeiro, tem uma qualidade dos times, que eu acho que mesmo o Benfica tendo vencido o Bayern, embora o Bayern não colocou a tropa toda em campo. Mas o goleiro do Benfica... Fechou o gol. Fez o quê? Umas 5 defesas cara a cara, né? Foi um monstro. Mas assim, primeiro, tem a qualidade das duas equipes, que são duas ótimas equipes, tem bons jogadores. A rivalidade que entre Palmeiras e Botafogo nos últimos anos. E também o regulamento. Você não tem um segundo jogo. Entendeu? Você não vai ter um segundo jogo, você vai definir ali. Então, muitas daquelas partidas que nós vimos, o Palmeiras ganha uma, depois na segunda administra, o Botafogo ganha uma, depois administra. E um outro aspecto, né? Zé. É isso? Pode falar, Zinho. Meio-dia o jogo lá, hein? Isso é pesado. Pelo amor de Deus. Quem marca não joga, né, Zinho? Você lembra disso aí, né, Zinho? Zinho, você enfrentou isso aí, né? Quem marca não joga. Há umas décadas ali você enfrentou isso aí, né? Meu Deus. Não, meio-dia. Cara, o Zé foi jogador e dos grandes. Cara, eu particularmente, eu não gosto de acordar cedo. Sempre fui bicho preguiça. Eu perguntava pros treinadores, por favor, obrigado a descer pro café da manhã? Eu gostava de dormir até tarde. Eu descia pra hora do almoço.
Ainda mais quando o jogo 5 horas. Jogo à noite, então, nem pensar. Né? E às vezes eu até arrumava problema com os treinadores que eles ficavam chateados, né? Porque eu ficava pedindo, exigindo isso, para ser facultativo o café da manhã. Claro, tem alimentação e tudo, mas depois você vai ter várias outras refeições. Agora eu tô imaginando que hora que os caras vão ter que acordar, a alimentação já fica diferente, você tem que comer 3 horas antes do jogo. Né? Então não é o horário que o jogador está acostumado a estar exercendo a sua profissão, principalmente aqui no Brasil. E além do calor, né, cara? Meio-dia vai ser difícil, vai ser duro. Fisicamente, esses times vão ter que saber administrar, saber jogar o jogo até para suportar. 90 minutos, né? Você não vai decidir logo no primeiro minuto, mas ao mesmo tempo tem que estar muito aceso, muito esperto, né, Pascoal? Então esse horário complica. Não, é um horário difícil. Até para quem... Eu fui repórter um pouquinho de tempo, eu sei que é difícil. Bate o sol aqui na moleira, eu vou dizer para você, é de rachar, hein? Hoje eu tomei cada solão. Eu já tomei chuva, choque. Isso aí é tempestade, granizo, chuva de vento, neve. E tinha que prestar atenção com o microfone para não tomar choque, né? É isso, não, e corria, já tomou também, né? Eu tomava um montão de choque. Não ligava aquele choquinho. Foi assim, é só para dar uma acalmada no cara. Fazer o choquinho? Pegou aí, vovozinho. Você viu aí? Você já fica... Vai de novo, vai o choquinho. Vai o choquinho de novo, como é que era? Você já sai equilibrado, entendeu? Daquela equilibrada no cara... O cara tá um pouco agitado, ele toma esse choquinho, ele já fica logo tranquilão pra seguir. Agora, nesse jogo, eu acho que a base, o Botafogo tem muitas alternativas para surpreender o Palmeiras. Uhum. E o Palmeiras não tem tantas alternativas para surpreender o Botafogo. Ah, é? É. Acho que não? Não, porque o jeito do Abel pensar o jogo é um jeito muito... Depois do que ele fez nesse último jogo... Ele vai voltar a página anterior, entendeu? Essa página que ele avançou, ele vai voltar à página anterior. Eu não sei se ele vai fazer isso, mas teve um jogo, se eu não me engano, foi contra o Flamengo. Acho que foi contra o Flamengo ou Botafogo, eu não sei. Acho que foi Botafogo. Sim. Que ele colocou 3 defensores, 1 volante, 3 meias e 2... Ele mexeu com todo o sistema tático do Palmeiras e criou dificuldades para o Botafogo. Acho que foi na partida, inclusive, da Libertadores. Foi que tinha que fazer assim. E perdeu, perdeu o da Libertadores perdeu em casa? Acho que perdeu no Botafogo, no campo Botafogo, e depois resolveu em casa aqui. Tinha que ganhar do Botafogo, acho que no Allianz Parque. Então, peço perdão, porque eu não sei qual o adversário. É muito jogo. Era mais essas 2 equipes, mas ele colocou 3 zagueiros. Eu acho que o que você está falando é a final da Libertadores de 2021, que ele deu um nó tático no Flamengo e ganhou a Libertadores. Eu acho que foi isso. Ele fez isso. Não, ele tirou o Scarpa pro lado esquerdo. Isso. Ele jogou o Scarpa pro lado esquerdo, que era da direita pra esquerda, jogou exatamente. Com o Rony, com o Veiga e com o Scarpa. E centralizou. Ele fez isso daí, arrebentou. O time não conseguia jogar, porque não conseguia encaixar a marcação para poder se defender. Eu não descarto ele colocar 3 volantes. Se o Aníbal estiver bem, eu não sei como é que tá o Aníbal. Se o Aníbal estiver bem, eu não descarto ele botar Aníbal, Rios e o Martínez. Eu não descarto essa possibilidade. Mas eu fico pensando na cabeça... Olhando pro time do Botafogo. Mas eu fico... Não, aí não. Olhando pro time do Botafogo. Não. Vai fazer aí isso? Aí bota... eu só olhando pro time do Botafogo, que pode colocar também 3 volantes e 1 meia, você tem que enxergar todas as possibilidades, né? O Palmeiras não é um time que fica só na defesa. O Palmeiras não sabe se comportar assim. Por ter a velocidade do Estevão, por ter a saída rápida do Estevão, então tem que ter alguém para acompanhar. Aí eu sou obrigado a concordar com o Zini que se for para fazer desse jeito, se for para o Estevão jogar 50 metros finais, hoje tá demais. Tem que jogar o Vitor Roque. Hoje está demais. Certo? Se for para o Estevão correr os 105 metros do campo, aí pode jogar o Flaco Lopes. Porque vai depender da intermediária de cruzar a bola para o Flaco Lopes. Né? Aí fica só essa. O Palmeiras parece que só tem uma jogada. O Palmeiras fez mais de 80 cruzamentos nos 3 jogos. O Palmeiras tem uma dificuldade. A dificuldade do Palmeiras é botar a bola no 7,32 por 2,44. É aquela história do João Avelino. A minha curiosidade, Pascoal, é qual estratégia, qual posicionamento o Abel vai colocar o Palmeiras para jogar por conta do calor. Ele vai esperar, ele vai pressionar, ele vai jogar segundo tempo. Porque assim, eu acho que o time do Botafogo vai ser o time do que o Zinho falou. 4-4-2, com Savarino ali por dentro, o Igor Jesus, 2 linhas de 4 e explorando força pelos lados do campo. Com o Arthur fechando em diagonal e tal.
qual vai ser a estratégia do porque o Abel usa muito disso, né? Ele entrega a bola pro time adversário, dependendo do time que ele coloca, chama o time para atacar, para poder contra-atacar. Eu acho que o Vitor Roque vai jogar, Vitor Roque e Estevão, aí você tem que jogar com espaço, por isso tem que criar. Eu não descarto ele botar 3 volantes mas eu não... e um meia na frente dos 3 volantes. Mas 3 volantes, Pascoal, com qual? O zagueiro ele não tem mais para colocar. Ele tem, Pascoal, que você não gosta do Fux. É uma diferença, mas ele tem zagueiro para jogar. Coloca o Fux, coloca o Gustavo Gomes e o Giai. O Pascoal não quer o Fux. Olha a cara do Pascoal. Aí, Pascoal, ficou um pouco complicado. Mas não vai ter jeito. Fux ou Micael? Vai jogar o Fux. Vai jogar o Fux. Não tem. Vai ter medo com o Fux. Qual o problema, assim, eu queria saber, Pascoal. Eu queria saber. Qual é o... Quem foi? Bota no seu time pra jogar. Bota no seu time pra jogar. Mas só dá pra ser o Fux. Você vai ver o tamanho do B.O. Bota no seu time. Então nós vamos fazer o seguinte. Eu tirei o Fux. Tá bom, tirei o Fux. Bota aí, Azar. Bota aí, pô. Tá achando que tá bom? Bota no seu time pra jogar. Aí você vai ver. Aí quem vai passar nervoso vai ser você. Não, mas você quer que jogue quem? O Micael? Isso, ele falou do Micael. Eu acho que o Murilo... O Murilo teve a contusão numa hora muito... Essa não tem, contusão não tem hora, né? Mas então, o senhor ainda não respondeu. A preocupação, Pascoal... O senhor ainda não respondeu. O senhor não quer o Fux. Mas eu ia tocar num assunto. Tudo bem, o Pascoalzinho não quer o Fux. Mas o Gustavo Gomes precisa jogar fazendo cobertura. Ele não pode sair para dar o bote, não, Pascoal. Você viu o gol porque ele tava de centroavante. Não, você viu o gol que tomou contra o Inter Miami? Você viu o bote que ele deu com... Porque o primeiro bote ali junto com o Fux, quem tava era o Gustavo Gomes. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no canal do Fogão, tá? Estamos encerrando o vídeo. Não esquece de... aqui em cima tem Live Pix, tem o Pix do canal ali em cima, tá? Você pode virar membro e etc. Vamos pra cima. Fogão, se Deus quiser, vai ganhar do Palmeiras. E aí é rumo à final. E na final é loucura, tá bom? Fico por aqui, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.